Olá, graça e paz. Meu nome é Paula. Eu sou professora da EBD da classe Master. E hoje a lição, nós vamos falar um pouquinho da Cartas aos Coríntios. A nossa lição é a lição 5, que vai falar sobre carnalidade, imaturidade e divisões. O texto básico, 1 Coríntios 3, do 1 ao 23. Que vocês possam estar acompanhando essa leitura. Tá? Eu só não vou ler esses versículos, porque senão vai tomar muito tempo, mas não deixe de ler, não, tá? Nosso texto básico, 1 Coríntios 3, do 1 ao 23. E o versículo-chave está lá em 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo, ele vai exortar a igreja de Corinto. E o que seria, os objetivos dessa nossa lição? Identificar as principais causas de divisão na igreja, a carnalidade e imaturidade. Aprender mais sobre a importância que a Bíblia dá à unidade da igreja. Perdoar e pedir perdão, sempre que necessário, objetivando a união entre os irmãos. Amar a igreja e os irmãos, a ponto de querer sempre que todos vivam em união. Praticar o que a Bíblia nos ensina, a fim de evitar e eliminar o espírito divisionista. Então é claro, que os objetivos são esses. Nós precisamos sim viver em unidade. Nós precisamos tanto perdoar e pedir perdão, amar, exercer esse amor com o nosso próximo. E não ficar só como ouvintes, mas praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o que a Bíblia nos ensina, se a gente perdoar, saber pedir perdão, viver esse amor que o Senhor nos ensina, estarmos sim uma igreja em união, viver em unidade, com certeza nós iremos eliminar o espírito divisionista. Como os crentes de Corinto, constantemente nos achamos em luta contra dois inimigos, o mundanismo e a carnalidade. O primeiro, o mundanismo, é exterior, e a carnalidade seria o segundo, que é interior. Os coríntios raramente os venciam, frequentemente sucumbiam a ambos. Então eles tanto estavam vivendo, o mundanismo quanto a carnalidade. Cometiam vários pecados, um após o outro. Quase toda a primeira epístola visa identificá-los. Então essa primeira epístola de Paulo vai identificando, um a um, quais seriam esses pecados. Vamos lá. Manifestação da carnalidade. A manifestação da carnalidade. O apóstolo mostrou que a causa de existirem divisões na igreja de Corinto era o mundanismo. E eles continuavam a prezar a sabedoria humana. Agora, ele aponta a carnalidade como a razão de criarem partidos. Então, a carnalidade fazia com que eles criarem o quê? Esses partidos. E aonde vem, a causa da existência desses partidos, que está lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Essa causa, o motivo do partidarismo não era somente externo. A influência do mundanismo, que seria interno, a carnalidade. Os coríntios não só haviam sucumbido à pressão do mundo, mas também haviam sido seduzidos pela própria carne. Então não era só o mundo que atraíam eles. Eles o quê? Eles eram seduzidos pela a própria carne. E essas manifestações da carne, se a gente ler lá em 1 Coríntios 3, 4.
essas manifestações da carne. A carnalidade não é inevitável, é uma questão de escolha. Os cristãos de Coríntio não cresciam porque alimentavam os apetites carnais. Era por essa causa que a congregação de Coríntio colocava em evidência os ciúmes e as contendas. Olha o que o ciúme e a contenda gera no reino de Deus. Olha o que o ciúme não faz. O ciúme é a atitude ou a condição emocional interna. E a conduta é a ação que resulta dela ou a sua expressão exterior. O primeiro se revela como forma de egoísmo, que é uma característica comum às crianças, né? O egoísmo é uma característica que vem das crianças e não aos adultos, porque crentes maduros precisam ser altruístas. O que seria altruístas? Se a gente pegar o dicionário, a palavra altruístas fala assim, ó, sentimento de que põe o interesse alheio acima do seu próprio. Vou ler de novo. No dicionário, altruístas fala assim, um sentimento de que põe o interesse alheio acima do que seu próprio interesse. Então, nós precisamos ser o quê? Crentes maduros. Quando somos crentes maduros, nós somos o que? Altruístas. Então, nós preocupamos com o próximo. O nosso interesse é com o próximo. Deixamos o nosso interesse, o nosso eu e a nossa vontade para depois. Então, isso é muito importante. Então, que o ciúme e a contenda não venham fazer parte da nossa vida, do nosso ministério, porque com isso vai ter muita divisão, muitas dificuldades. E é o que Paulo nos mostra. Olha, essas duas manifestações são sintomas carnais mais destrutivos do que se possa pensar. Entre outras coisas, causaram as divisões na igreja de Coríntio. Quando a congregação desenvolveu lealdade em torno de indivíduos, foi manifesto o ciúme entre os grupos e surgiram as contendas. Tá vendo? Aparentemente, a gente está ali sorrindo, a gente está dando paz, irmão, como é que você tá? Mas por trás nós estamos com ciúme do ministério um do outro, e com esse ciúme vai gerando a contenda, e acaba o quê? Se desfazendo tudo, vindo a destruição. A gente não se torna um crente maduro, um crente altruísta. A gente fica como criança, a criança que tem ciúme, não é mesmo? Se a gente olhar lá, fala que o egoísmo, né? A criança é egoísta, porque a criança ainda não entende, dependendo da idade. Então, o crente maduro, ele não pode ser egoísta. O crente maduro, ele não precisa ter ciúme. O crente maduro não precisa criar contendas. Então, isso é muito sério. Nós precisamos, sim, nos atentar, observar, sabe, toda essa exortação que Paulo ele tinha com a igreja de Coríntio. E a gente querer, sim, fazer toda a diferença na nossa igreja, no nosso ministério, na vida do nosso irmão. É preciso mudar o foco da atenção. Aonde tem sido o nosso foco? Aonde tem sido? Aonde nós temos buscado esse foco da atenção? Lá em 1 Coríntios 3, do 5 até o 9, vai falar sobre isso. As divisões, elas são evitadas quando os olhos são fixados em Deus, o único que deve ser exaltado. Quando focamos a nossa atenção no Senhor, o que sempre devemos fazer
eliminamos o perigo da formação dos partidos da igreja. Quando os nossos olhos são fixados no alvo, quando os nossos olhos são reerguidos ao Senhor na cruz, nós conseguimos ser crentes maduros, nós conseguimos crescer espiritualmente. Mas quando o foco não é em Cristo, a gente age pela carnalidade. A gente age com as nossas forças. E aí o que acontece? A gente só cai, a gente só afunda. Aonde há essa separação, a destruição, esses crentes imaturos. Então vamos focar os nossos olhos somente no Senhor. Somente Ele é o único que deve ser exaltado. Nós vamos falar um pouquinho, do que são os obreiros e de quem é a igreja. O que são os obreiros? Apolo e Paulo eram simplesmente servos do Senhor, usados para a instrução dos coríntios, de acordo com os dons e habilidades que Deus havia concedido a cada um. Paulo plantou, Apolo regou. Era inútil, portanto, que atribuíssem qualquer glória a Paulo ou a Apolo, porque ambos não significaram nada mais do que isto, servos. E o significado de servos é aquele que serve. 1 Coríntios 3, 5, 6. E de quem é a igreja? A igreja é a lavoura de Deus, é o edifício de Deus. A lavoura é propriedade de Deus. Paulo ensina que os obreiros não passam de construtores, pois o edifício que levanta está edificado sobre um alicerce que não foi estabelecido por eles. 1 Coríntios 3:11. O edifício pertence a Deus. Devemos ser lembrados muitas vezes de que a igreja onde e pela qual labutamos não é propriedade nossa. Somos apenas servos às ordens de um Senhor, a quem pertence todo o resultado do nosso labor. É Ele que deve ser glorificado em tudo o que fizemos. Aleluia! Deus, ele julga sim esses obreiros. Se a gente pegar lá em 1 Coríntios 3, 10, 17, vai falar. Deus, ele é o nosso juiz. É Ele que vai julgar. É Ele que vai ver aonde estão as nossas falhas, nossos erros. Olha lá, o fundamento da construção. 1 Coríntios 3, 10, 11. Os fundamentos da construção. Paulo se comparou a um prudente construtor. Cada obreiro, porém, é responsável quanto ao modo como realiza a obra de Deus. A revelação da qualidade da obra. Paulo tem em mente a chegada daquele dia, quando se tornará manifesta a verdadeira natureza das obras dos cristãos. E o rigor desse teste? Como seria? O valor de obras, o valor das obras poderá ser comparado ao ouro, à prata e às pedras preciosas. O teste se fará pelo fogo, o que dá a ideia de uma prova rigorosa. E o resultado final desse teste? Para que os cristãos entendam a seriedade com que os obreiros devem construir, Paulo introduz uma pergunta que já inclui em si mesma a resposta. A igreja é santuário de Deus. Ele está pessoalmente presente, pelo seu Espírito, em todos os membros da igreja, que juntos constituem o corpo de Cristo. Eis a razão pela qual se deve encarar a obra de Deus com muita responsabilidade. Então nós temos que encarar a obra que Deus colocou na nossa vida com amor, com responsabilidade, sabendo que tudo é para a glória do Senhor.
Como? Como eliminar as divisões? 1 Coríntios 3, do 18 ao 23. Como eliminar, né, a visão correta de quem ensina? A visão correta de quem ensina é bastante fácil que tenhamos conceito errado acerca de nós mesmos. Por isso Paulo advertiu, ninguém se engane. Talvez alguns mestres em Coríntio se fizessem passar por homens de grande sabedoria. A visão correta de quem possui o que ou quem. E nessa visão correta de quem possui o que ou quem, então vamos lá. Todos são da igreja. Não havia nenhuma razão para os crentes de Corinto se gloriarem nos homens. Nos homens, né? Eles, tanto Paulo, Apolo, Cefas, se a igreja tivesse sido cuidadosa para entender e seguir tudo o que aqueles 3 homens ensinaram, estaria unida e não dividida. Então, todos são da igreja. Tudo é da igreja. Não somente os bons líderes são da igreja, mas todas as demais coisas que Deus concede para o bem dos seus filhos. Todos são da igreja. Lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. O mundo é nosso, não apenas no sentido em que Deus o criou para o nosso sustento e deleite. A vida é nossa, no sentido físico, a vida é dom de Deus e devemos prezá-la. A morte é nossa. O grande inimigo da humanidade foi vencido. As coisas do presente são nossas, as boas e as más. Em todas as coisas temos a oportunidade de ser vencedores e de experimentar o amor de Deus por nós. Agora o último tópico. A igreja pertence a Cristo e Cristo pertence a Deus. Lá em 1 Coríntios 3, 23. Nós somos propriedade de Cristo. Ele é a origem da igreja, a base para a sua unidade espiritual, a cura para as divisões. Se os olhos dos cristãos de Corinto estivessem voltados para Cristo, as divisões não ocorreriam. Irmãos, então deu para entender o que é um crente carnal e um crente espiritual? De que modo a carnalidade provoca divisões na igreja? Você concorda que, se os crentes corrigirem o foco de atenção, poderão evitar que a igreja sofra com a existência de partidos? Qual tem sido a qualidade das suas obras? As motivações com que as faz são corretas? Então lembre-se de que Deus não vê apenas o resultado do que é feito. Ele conhece as razões que impulsionam o crente a agir. Então considere o significado de a igreja ser o santuário de Deus. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual o ministério que você exerce. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de distanciamento, mas a obra do Senhor, ela precisa de união. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te encorajar a não se enfraquecer, mas abraçar a obra e fazer com zelo e com muito amor. Não deixe que essa pandemia tire o que Deus colocou, ou melhor, o dom que Deus te deu para você exercer com a maior alegria e com o maior prazer que você tem. Quando fala assim que Deus, ele não vê apenas o resultado. Não preocupe com aplausos. Não preocupe, sabe, em esperar um elogio do seu líder. Preocupa com o que Deus acha da maneira que você faz. O seu agir é com coração, é verdadeiro. Você tem feito a obra com esse amor, o amor que vem de Deus? Ou você tem realizado o seu ministério
obrigado, fazendo de qualquer jeito, mas que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, que Deus fale ao seu coração através desse estudo. Olha só, eu deixo essa pergunta no seu coração. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Então, que Deus te abençoe. Tenha um dia e uma semana abençoado, no nome de Jesus.